Capítulo 1. Bem-vindo ao circo. Entendendo o teatro financeiro. 1. Manipulação de mercado. O que ninguém te conta e aí, firmeza? Chega mais que a gente vai trocar uma ideia reta sobre um bagulho que mexe com a vida de todo mundo, mesmo que a galera nem se ligue. O tal do mercado financeiro. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada, que a conta nunca fecha, que o dinheiro some e você não sabe pra onde foi? Então, pode crer que não é só impressão sua, não. Tem muita maracutaia rolando por trás das cortinas engomadinhas da Faria Lima e de Wall Street. Pensa assim, imagina que cê colou num boteco pra jogar aquele truco valendo a saideira. Só que os malucos que estão na mesa são os donos do bar, as cartas são deles e o baralho tá mais marcado que caderno de escola. Tu chega na humildade, achando que vai ganhar na lábia e na sorte, mas os caras já combinaram o jogo todo antes de vocês entrar. Sacou? O mercado financeiro é tipo isso, só que com trilhões de reais e dólares em jogo. Ah, manos, mas que papo é esse de manipulação? Isso aí não é coisa de maluco da internet? Que nada, meu chapa. Manipulação de mercado é o nome do jogo quando os peixe grande, os bilionários, os bancos gigantes, os fundos de investimento que ninguém sabe o nome, os governos e os bancos centrais, mexem os pauzinhos para fazer a grana ir pro bolso deles. Eles controlam o que sai no jornal, o que o político fala, se o juro sobe ou desce, se imprime mais dinheiro, desvalorizando o seu suado real, e até a novela das 9, se precisar. Enquanto a gente tá aqui, quebrando a cabeça para decidir se bota a merreca que sobrou na poupança, no tesouro direto ou se arrisca naquela ação que o primo indicou, os donos da bola tão lá, nos bastidores, controlando o show. Eles sabem a hora de comprar barato, a hora de vender caro, a hora de fazer o circo pegar fogo e a hora de apagar o incêndio, depois que já lucraram, claro. Quer um exemplo na prática? Lembra do começo da pandemia em 2020? O mundo parando, geral em pânico, achando que era o apocalipse. A bolsa derreteu, o dólar foi pra lua. E o que os bilionários fizeram? Choraram? Que nada, foram às compras. Compraram ações de empresa boa a preço de banana. Compraram dólar, compraram tudo que podiam enquanto o povão tava vendendo desesperado para pagar as contas. Passou uns meses, os governos imprimiram trilhões para salvar a economia. Leia-se, salvar os bancos e as grandes empresas. E o que aconteceu? A bolsa explodiu para cima. Quem tinha comprado lá no fundo do poço ficou trilionário. E quem vendeu no desespero se lascou. Aí esses mesmos caras que compraram na baixa aparecem na capa da Forbes como gênios visionários. Visão eles têm. Mesmo a visão de quem já sabe o roteiro da peça. Outro lance clássico. A tal da taxa de juros. Quando o Banco Central, o chefão do dinheiro no país, baixa os juros, a TV fala que é para aquecer a economia, pra galera comprar mais. Balela. Juro baixo é tipo dar energético pro mercado. Tudo sobe de preço ações, casas, carros, até Bitcoin. Fica mais fácil pegar empréstimo, as empresas pegam grana para recomprar as próprias ações, inflando o preço artificialmente, e os especuladores fazem a festa. Mas essa festa tem hora para acabar. Essa grana fácil cria uma bolha. E quando a bolha estoura, quem paga a conta? A gente, né? Com inflação, o preço de tudo subindo, com o desemprego, porque a empresa quebra, e com o crédito sumindo bem na hora que você mais precisa. Então, bota uma coisa na cabeça. Manipulação não é teoria da conspiração. É a regra do jogo. É como o sistema funciona. Sai uma notícia num portal famoso dizendo que o mercado está otimista com o Brasil. Pode apostar que quem mandou soltar. Essa notícia já tá vendendo as ações brasileiras dele faz tempo. Eles criam a onda, esperam a galera, a manada ou entrar surfando, e aí pulam fora antes da onda quebrar na praia, deixando todo mundo tomando caldo. Ficou bolado? Calma que tá só começando. Nos próximos capítulos a gente vai desvendar como essa máfia opera na cara dura, usando notícia falsa, número maquiado e umas jogadas de mestre que fariam o Don Corleone sentir inveja. Segura aí. Ponto 2. O Mercado Livre é uma piada? Como os tubarões mandam na parada beleza, já sacou que tem mutreta no jogo, né? Mas aí vem aquele papo bonito que a gente ouve na escola e na TV. Ah, mas o mercado é livre, é a lei da oferta. E da procura. Quem for bom se dá bem.
Pô, mano, se tu acredita nisso, Papai Noel também deve deixar presente na tua árvore todo ano. A real é que essa história de Mercado Livre é mais furada que peneira. É tipo falar que a corrida tá justa quando tem uns caras de Ferrari competindo com a galera de Chevette 82. Não dá, né? No mercado financeiro, os tubarões, os bancos gigantes, os fundos trilionários, as famílias que mandam na grana há séculos, têm tanta vantagem que a competição vira piada. Como eles mandam na parada? De várias formas. Grana. Pra caramba, poder de fogo. Imagina que você quer comprar umas ações da Petrobras porque acha que vai subir. Você junta ali seus R$ 1.000 suados. Aí chega um fundo de investimento gringo e compra bilhões de reais em ações da mesma empresa, de uma vez só. Quem tu acha que vai fazer o preço mexer de verdade? Pois é. O tamanho da grana deles permite que eles influenciem os preços para onde eles quiserem. Eles podem comprar tanto de uma ação que ela sobe artificialmente, atraindo a galera, você, para depois vender tudo de uma vez e derrubar o preço, te deixando no prejuízo. 2. Informação privilegiada. O Zap dos ricos. Lembra do exemplo da notícia plantada? Então, os tubarões não só plantam notícia, eles recebem informação antes, de todo mundo. Eles têm contato direto com político, com diretor de empresa, com gente dentro do Banco Central. Sabem se o juro vai subir ou cair antes de sair no Jornal Nacional. Sabem se uma empresa vai ser comprada ou vai anunciar um prejuízo gigante antes de você sonhar com isso. Enquanto você está lendo notícia de ontem, eles já estão agindo com base na notícia de amanhã. É jogo sujo, parça, Toro 3. Controle da narrativa. A lavagem cerebral da mídia. Os grandes bancos e fundos são donos ou grandes anunciantes dos maiores jornais, TVs e portais de notícia do mundo. Tu acha mesmo que a notícia que sai ali é imparcial? Que eles vão falar mal de quem paga as contas deles? Claro que não. Eles usam a mídia para criar a história que eles querem que você acredite. Se eles querem que você compre dólar, a mídia vai bombar notícia de crise lá fora. Se eles querem que você venda ações, vão pintar o cenário mais feio possível. Eles moldam a sua opinião para você fazer o que eles querem. Tecnologia de ponta. Robôs versus você. Hoje em dia, grande parte das negociações na bolsa é feita por robôs, algoritmos, super rápidos, que compram e vendem em milésimos de segundo. Esses robôs pertencem aos grandes fundos e bancos. Eles conseguem detectar pequenas variações de preço e lucrar com isso antes que você pisque. Eles conseguem ler o fluxo de ordens dos pequenos investidores e operar contra eles. É tipo jogar xadrez contra um supercomputador. A chance de ganhar é quase zero. Então, essa ideia de mercado livre, onde todo mundo tem a mesma chance e a mão invisível regula tudo, é só uma historinha para boi dormir. Na prática, é um aquário cheio de tubarões famintos, onde os peixinhos pequenos, nós, viram comida fácil se não ficarem espertos. Mas calma, não é para desistir e jogar a toalha. O primeiro passo para não ser engolido é justamente entender como o jogo funciona de verdade, quem são os jogadores e quais são as regras não escritas. É isso que a gente vai continuar desvendando aqui. No próximo tópico, vamos botar nome nos bois. Quem são esses donos da bola que realmente mandam no dinheiro do mundo? Se prepara. Tonta 3. Quem são os donos da bola? Os verdadeiros manda-chuvas. Do dinheiro fechou, já entendemos que o jogo é manipulado e que o papo de mercado livre é caô. Mas aí fica a pergunta no ar. Quem são esses caras? Quem são os verdadeiros donos da bola que puxam as cordinhas por trás de tudo? Não pensa que é só o presidente do país ou o ministro da economia, não. Esses aí são só os bonecos que aparecem na TV. Os verdadeiros manda-chuvas são bem mais discretos, e o poder deles é muito, mas muito maior. Se liga nos principais jogadores desse tabuleiro. Os bancos centrais, os mágicos da grana. Já falamos deles, mas vale repetir. Banco Central do Brasil, Federal Reserve, Fed, nos EUA. Banco Central Europeu, BCE. Banco do Japão, BOJ. Esses caras são os chefões do dinheiro. Eles decidem a taxa de juros,
que afeta tudo, do seu financiamento à comida no prato. Eles imprimem dinheiro do nada, desvalorizando o seu. Eles salvam os bancos grandes quando fazem cagada, com o seu dinheiro, claro. Eles não são governo, apesar de parecer. São instituições independentes. COF, que na prática servem aos interesses dos grandes bancos privados que são seus donos ou principais parceiros. No capítulo 2, a gente vai entrar de cabeça no mundo sombrio deles. 3. Os megabancos internacionais, os tubarões-rei. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, Deutsche Bank. Esses nomes te soam familiar? Deveriam. São os gigantescos bancos que controlam o fluxo de dinheiro no mundo. Eles financiam governos, deixando países endividados e reféns. Especulam com moedas, commodities, petróleo, soja, ouro, criam produtos financeiros complexos que só eles entendem e que muitas vezes quebram a economia, como em 2008, e têm lobistas em todos os governos para garantir que as leis sempre os favoreçam. Eles são os criadores de mercado, ou seja, eles definem os preços de muita coisa. Os fundos de investimento gigantes, os donos de tudo, BlackRock, Vanguard, State Street. Guarda bem esses nomes. Esses 3 fundos juntos são os maiores acionistas de quase todas as grandes empresas do mundo. Da Apple à Coca-Cola, da Petrobras à Ambev, da Pfizer à Globo. Pode procurar, eles estão lá como sócios majoritários. Eles administram trilhões de dólares. Isso significa que eles têm um poder absurdo sobre as decisões das maiores corporações do planeta, influenciando desde o preço do seu celular até o que passa na sua TV. Eles são tão grandes que alguns chamam de o quarto poder, mandando mais que muitos governos. Capítulo 9. Vamos detalhar o poder assustador desses caras. As dinastias banqueiras, as famílias que mandam. Há séculos, Rothschild, Rockefeller, Morgan. Esses sobrenomes não são só de rua chique, são de famílias que estão no comando do sistema financeiro há gerações, desde a época dos reis e rainhas. Eles ajudaram a criar os bancos centrais, financiaram guerras dos dois lados para lucrar sempre. E construíram impérios bancários e industriais que atravessam séculos. O poder deles é mais discreto hoje, muitas vezes escondido atrás dos grandes bancos e fundos, mas a influência continua lá, nos bastidores das decisões mais importantes do mundo. 5, as organizações supranacionais, o Governo Mundial Sombrio, FMI, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, BIS, Banco de Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, Fórum Econômico Mundial, WWF, aquele da reunião dos bilionários em Davos. Essas organizações parecem boazinhas criadas para ajudar os países e promover a cooperação global. Na prática, elas ditam as regras econômicas que os países, principalmente os mais pobres, têm que seguir para conseguir empréstimos. Essas regras geralmente envolvem cortar gastos sociais, privatizar empresas estatais e abrir a economia para a entrada dos megabancos e corporações gringas. Ou seja, trabalham para os interesses dos donos da bola que a gente já citou. OEF em especial. Tá na mira por promover a agenda do Great Reset, que a gente vai discutir no capítulo 5. Sacou a teia de aranha? Não é um cara só. É um sistema complexo, uma rede de poder onde esses diferentes atores se conectam, colaboram e às vezes competem entre si, mas sempre com o objetivo de manter o controle e a maior parte da grana nas mãos deles. Entender quem são esses jogadores é fundamental para começar a enxergar além da fumaça e entender por que as coisas são como são. Agora que você já tem uma ideia do elenco principal desse teatro financeiro, no próximo capítulo vamos mergulhar fundo no papel do ator principal quando o assunto é manipulação direta da economia, os bancos centrais. Prepara o colete. Se liga nas dicas do capítulo 1. Depois desse papo reto sobre como a banda toca no mercado financeiro, não dá pra ficar moscando, né? A ideia não é te deixar noiado, mas sim te dar a visão para não ser passado para trás. Se liga nessas dicas para já começar a aplicar esse conhecimento.
Desconfie da mídia especializada. A verdade tem lado e geralmente não é o seu, a real. Lembra que os grandes jornais, portais e canais de TV financeiros muitas vezes pertencem ou recebem uma grana preta dos mesmos bancos e fundos que manipulam o mercado. Pois é, a notícia que chega para você já vem filtrada com o tempero que interessa a eles. Na prática, viu uma manchete muito otimista, bolsa vai bombar, ou muito pessimista, o mundo vai acabar? Pé atrás. Antes de tomar qualquer decisão com sua grana, procure outras fontes, busque canais independentes, analistas que não têm rabo preso com banco, gente que pensa diferente da manada. Compare as versões da história. Exemplo, saiu na TV que a inflação está controlada, mas no mercado perto da sua casa, o preço do arroz não para de subir. Em quem você confia? Mais? No seu bolso ou no economista engravatado? Pois é. Os dois. Olho nos gigantes. Siga o dinheiro, mesmo que discretamente. A real. Os tubarões. BlackRock, Vanguard, grandes bancos bilionários deixam rastros mesmo tentando ser discretos. Os movimentos deles, onde estão investindo, o que estão vendendo, o que os CEOs deles falam em entrevistas, nas entrelinhas, dão pistas sobre para onde o mercado pode ir. Na prática, fica de olho nas decisões dos bancos centrais. É Fed nos Show, BCB aqui. Uma mudança na taxa de juros, por menor que seja, mexe com tudo. Acompanhe também os grandes movimentos de compra e venda de ações divulgados, com atraso, mas divulgados. Se os gigantes estão saindo de um setor, talvez tenha algo ali. Exemplo, se o Banco Central sinaliza que pode aumentar os juros daqui a alguns meses, mesmo que não aumente agora, os grandes jogadores já começam a ajustar suas posições. Fique atento a esses sinais sutis. Fuja da manada. Pensar por conta própria é sua melhor defesa. A real. O mercado adora o efeito manada. Quando todo mundo corre para comprar a mesma coisa, a ação da moda, a cripto que vai explodir, geralmente é porque os tubarões já compraram lá atrás bem barato e agora querem vender para você no topo bem caro. Na prática, não tome decisões financeiras baseado no que seu primo, o grupo dos Apple, o influencer da moda estão falando. Estude, entenda onde você está colocando seu dinheiro. Pergunte, isso faz sentido para mim? Eu entendo como funciona. Quais os riscos reais? Se a resposta for não, caia fora. Exemplo, todo mundo falando para comprar a nova Tesla? Calma! Pesquisa a empresa, vê se ela dá lucro, se tem dívida, quem são os concorrentes, se o produto é bom mesmo. Não compre só porque está na moda a sugestão de aplicação para treinar o olhar. Escolha um assunto que te interessa, ex-dólar, ações de tecnologia, preço da gasolina. Durante um mês, acompanhe as notícias sobre esse assunto em duas fontes diferentes, uma bem mainstream, tipo um grande portal de notícias, e outra mais alternativa ou crítica, um canal do YouTube como os citados no início, um blog independente. Anote as principais notícias e a opinião de cada fonte. No final do mês, compare qual narrativa fez mais sentido, qual se aproximou mais do que você percebeu na realidade. Isso vai te ajudar a desenvolver um filtro crítico e a não engolir qualquer papo furado. Lembre-se, conhecimento é poder. E nesse jogo financeiro, saber como os malandros operam é o primeiro passo para não ser só mais uma vítima. Capítulo 2. Os mágicos da grana. O poder oculto dos bancos centrais. 2 Fed, BCE, BOJ e CIA. Os chefões por trás das cortinas. Então, meu camarada, no capítulo anterior a gente deu nome aos bois, falou dos tubarões que mandam no jogo financeiro. Agora segura a respiração que a gente vai entrar na toca do leão, ou melhor, na sala dos mágicos, os bancos centrais. Esses caras são os verdadeiros mestres das marionetes da economia global. Você já ouviu falar do Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Reis?
do BCE, Banco Central Europeu, que manda no euro, do BOJ, Banco do Japão, e claro, do nosso BCB, Banco Central do Brasil. Parece nome de agência do governo, né? Mas a parada é mais sem baixo. Na teoria, eles são independentes do governo para tomar decisões técnicas e proteger a moeda. Só que essa independência é mais para inglês ver. Pensa comigo, quem você acha que realmente influencia as decisões desses caras? Os políticos que ficam um tempo e saem? Ou os banqueiros gigantes que estão lá há décadas financiando? Campanhas colocando amigos em cargos-chave e sendo os principais clientes e parceiros desses bancos centrais? Pois é, o Fed, por exemplo, que é o mais poderoso de todos, porque o dólar ainda manda no mundo, não é bem uma entidade do governo americano. Ele é uma espécie de consórcio de grandes bancos privados. Os donos dos maiores bancos dos D5 têm uma influência gigantesca lá dentro. Ou seja, as decisões que afetam o mundo inteiro são tomadas, em grande parte, para beneficiar esses próprios bancos. É tipo a raposa tomando conta do galinheiro. E o que esses mágicos fazem? Ah, meu amigo, eles têm uns truques na cartola que fazem qualquer David Copperfield parecer amador. Controlam a torneira do dinheiro, taxa de juros. Eles decidem se o dinheiro vai ficar caro ou barato para pegar emprestado. Se eles sobem os juros, a famosa taxa Selic aqui no Brasil, ou a Fed Funds Rate nos QRCEIGO, pegar empréstimo fica mais difícil, o consumo diminui, a economia esfria. Se eles baixam os juros, o dinheiro fica fácil, geral se endivida, a bolsa sobe, cria-se uma sensação de riqueza, até a bolha estourar. A gente vai detalhar essa mágica ou maldição dos juros no próximo tópico. Imprimem dinheiro do nada, quantitative easing, esse é um dos truques mais recentes e mais perigosos. Quando a economia tá mal, ou quando os bancos amigos deles fazem besteira e precisam de socorro, como em 2008, eles simplesmente criam dinheiro eletrônico do nada e usam para comprar títulos podres dos bancos ou títulos do governo. Isso injeta liquidez no sistema, ou seja, joga mais dinheiro na praça. O problema? Esse dinheiro não vai para o seu bolso, vai para os bancos e para os ricos, que usam para comprar mais ações, imóveis, etc., inflando os preços. Hoje, inflação. E quem paga a conta no final? Você com seu dinheiro valendo menos? Vamos falar mais desse golpe no tópico 2.3. Definem as regras do jogo bancário. Eles dizem quanto dinheiro os bancos precisam guardar, reserva compulsória, que tipo de empréstimo podem fazer, como devem operar. Só que como eles são muito amigos dos grandes bancos, essas regras muitas vezes são frouxas ou cheias de brechas para os tubarões aproveitarem. São os emprestadores de última instância. Quando um banco grande faz muita cagada e está prestes a quebrar, levando a economia junto, quem aparece para salvar? O Banco Central, usando o seu dinheiro, dos impostos ou imprimindo mais, para cobrir o rombo dos banqueiros. Bonito, né? Eles socializam o prejuízo e privatizam o lucro. Então entenda, esses bancos centrais não são entidades neutras trabalhando pelo bem do povo. São peças-chave no tabuleiro dos donos do poder, garantindo que o sistema continue funcionando. Para eles. Eles operam por trás das cortinas, longe dos holofotes, mas cada decisão deles mexe diretamente com o preço do pãozinho na padaria, com seu emprego e com o futuro do seu país. No próximo tópico, vamos desvendar a principal ferramenta de controle deles, a taxa de juros. Como uma simples canetada pode fazer sua vida virar de cabeça para baixo, ou enriquecer ainda mais quem já é rico. Continua comigo. 2.2. A dança dos juros. Como uma canetada controla sua vida firmeza. Então, já sacamos quem são os chefões por trás dos bancos centrais. Agora, bora entender a principal arma que eles usam para controlar a economia. E de quebra, a sua vida. A tal da taxa de juros. Parece um negócio técnico, coisa de economista, mas relaxa que vou te explicar na linguagem da quebrada como essa parada. Mexe com tudo, desde o preço do busão até a chance de você conseguir um trampo. Pensa na taxa de juros. A Selic aqui no Brasil, a Fed Funds Rate lá nos EUA, como o preço do dinheiro no tempo.
É quanto custa para você pegar dinheiro emprestado hoje e pagar amanhã, ou quanto você ganha para deixar seu dinheiro parado rendendo. Quando o Banco Central, BC, aumenta os juros. O efeito imediato. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Financiamento da casa própria fica mais pesado, o carnê do carro novo vira uma bola de neve, o cartão de crédito vira um monstro. As empresas também pensam 2 vezes antes de pegar empréstimo para investir, contratar gente ou expandir. Por que eles fazem isso? A desculpa oficial. Para controlar a inflação. A ideia é que, com dinheiro mais caro, as pessoas e empresas gastam menos, a demanda diminui e os preços param de subir. É tipo dar um freio de mão na economia. A realidade, quem se ferra? Você, pequeno empresário, trabalhador. O crédito some, fica mais difícil comprar as coisas, o desemprego pode aumentar porque as empresas investem menos. Quem tem dívida se afoga, a economia esfria, e quem mais sente é quem está na base. Quem se dá bem? Quem tem dinheiro sobrando para emprestar, os bancos, os ricos. Com juros altos, eles ganham mais grana deixando o dinheiro parado em títulos do governo ou emprestando para quem está desesperado. É a festa dos rentistas, exemplo prático. Lembra quando a Selic estava lá em cima, tipo 13,75%? Tenta financiar um carro nessa época para ver a facada. Enquanto isso, quem tinha grana no Tesouro Selic estava rindo à toa, ganhando mais de 1% ao mês, sem fazer força. Quando o Banco Central, BC, diminui os juros, o efeito imediato, fica mais barato pegar dinheiro emprestado. O crédito fica mais fácil, as parcelas diminuem, o cartão de crédito parece menos assustador. As empresas se animam a investir, contratar, pegar empréstimo. Por que eles fazem isso? A desculpa oficial. Para estimular a economia. A ideia é que, com dinheiro mais barato, as pessoas e empresas gastam mais, a demanda aumenta, a economia cresce e o emprego melhora. É tipo pisar no acelerador. A realidade, o perigo escondido. Esse dinheiro fácil pode criar bolhas. Todo mundo comprando casa? O preço dos imóveis vai para a lua. Todo mundo comprando ações? A bolsa sobe artificialmente. E o pior, esse dinheiro novo na praça, sem um aumento real na produção de coisas, gera inflação lá na frente. O preço da comida sobe, o aluguel sobe, o poder de compra do seu salário diminui. Quem se dá bem? Quem tem ativos, ações, imóveis, etc., porque os preços sobem. Os bancos também ganham, porque emprestam mais, mesmo com juros menores o volume compensa. Os especuladores adoram, porque pegam dinheiro barato para apostar alto. Exemplo prático. Quando os juros estavam super baixos, Selic a 2% em 2020 e 2021, a bolsa bateu recorde. O preço dos imóveis disparou em alguns lugares. Parecia festa, né? Mas logo depois veio a conta. A inflação explodiu e o BC teve que subir os juros com tudo, freando a economia e ferrando quem se endividou na época do dinheiro fácil. A sacada. A taxa de juros não é só um número técnico, é uma ferramenta de controle poderosa. Com uma canetada, o Banco Central, influenciado pelos interesses que a gente já viu, decide se vai apertar ou afrouxar o cinto da economia. E quem paga o pato, na maioria das vezes, somos nós. Eles vendem a ideia de que fazem isso pelo bem maior, para controlar a inflação ou estimular o crescimento. Mas na prática, essas decisões criam ciclos de boom, bolha e boost, quebradeira, que beneficiam quem tem informação privilegiada e grana para surfar a onda, enquanto a maioria fica só com a ressaca. No próximo tópico, vamos falar de outro truque mágico deles, ainda mais polêmico, o tal do Quantitative Easing, QE, a máquina de imprimir dinheiro que alimenta as bolhas e corrói o valor do seu trabalho. Fica ligado. 2.3 Quantitative Easing, QE, a máquina de criar bolhas e ferrar o povão. Segura a bronca aí, meu chapa, que agora a gente vai falar de um dos truques mais cabulosos e recentes dos bancos centrais. O tal do Quantitative Easing, ou QE, para facilitar. O nome é chique, parece coisa de cientista da NASA, mas na real é um jeito engomadinho de falar imprimir dinheiro pra caramba.
só que de um jeito que não parece tão feio. Lembra da crise de 2008, quando os bancos lá no Zewat e Wari fizeram um monte de cagada com empréstimo imobiliário e quase quebraram o mundo? Então, para salvar o sistema. Leia-se, salvar os próprios bancos que causaram a crise, o Fed e outros bancos centrais inventaram essa mágica do QE. Como funciona essa bruxaria? Imagina que o Banco Central tem um computador mágico. Com uns cliques ele cria bilhões, ou trilhões, de dólares, euros, ienes, do nada. Não é que ele manda imprimir nota de papel, não. É dinheiro eletrônico mesmo, criado na tela do computador. Com essa grana mágica recém-criada, o que o BC faz? Ele vai no mercado e compra um monte de coisa, principalmente títulos do governo. Sabe quando o governo gasta mais do que arrecada e precisa pegar dinheiro emprestado? Ele emite títulos, tipo uma promessa de pagamento com juros. O BC vai lá e compra esses títulos, na prática emprestando dinheiro pro governo, dinheiro que ele acabou de criar. Títulos podres dos bancos. Lembra daqueles empréstimos imobiliários ruins de 2008 que ninguém queria? O BC foi lá e comprou essa tranqueira dos bancos, limpando o balanço deles e dando dinheiro novo e mágico em troca. Para onde vai essa grana toda? Pro seu bolso? Aí que tá o pulo do gato, ou do rato. Esse dinheiro criado pelo QE não vai direto pro povo, não vai para construir hospital, escola ou para aumentar seu salário. Ele vai direto pro sistema financeiro. Para os bancos, que recebem a grana vendendo os títulos podres ou do governo pro BC. Com mais dinheiro em caixa, eles poderiam emprestar mais para a população, mas geralmente preferem usar para especular no mercado ou para engordar o próprio lucro. Para o mercado financeiro, essa enxurrada de dinheiro novo precisa ir para algum lugar. E para onde vai? Para comprar ações, imóveis, títulos, commodities, ou seja, infla o preço de tudo que é ativo financeiro. As consequências. A conta que você paga. Inflação de ativos. A bolsa de valores sobe pra caramba, o preço dos imóveis dispara, obra de arte fica mais cara. Quem já tem esses ativos, os ricos, fica mais rico ainda só por ter. Quem não tem, a maioria, fica mais longe de conseguir comprar. Aumento da desigualdade. O QE é um motor de concentração de renda. Ele beneficia diretamente quem já tem capital e acesso ao mercado financeiro, enquanto o trabalhador comum só vê o custo de vida aumentar. Risco de inflação de consumo. Atrasada, mas vem. No começo, a inflação aparece mais nos ativos. Mas com o tempo, essa grana toda circulando acaba chegando nos preços das coisas que a gente consome no dia a dia. Comida, aluguel, gasolina. O BC fala que a inflação está controlada, mas seu poder de compra vai pro ralo. Zumbificação da economia. Empresas que deveriam quebrar porque são ruins acabam sobrevivendo porque pegam dinheiro fácil e barato, graças aos juros baixos e à grana do QE. Isso impede que empresas novas e melhores surjam, travando a economia no longo prazo. Criação de bolhas gigantescas. Todo esse dinheiro fácil, inflando os preços, cria bolhas enormes, imobiliária, de ações, de tecnologia. E a gente sabe como termina a história de toda bolha, né? Uma hora ela estoura e a quebradeira é feia. A desculpa oficial versus a real. Eles dizem que o QE é para garantir a liquidez do mercado, evitar uma depressão e estimular o crédito. Pode até ter um pingo de verdade nisso, mas o efeito principal e intencional é salvar os grandes bancos e inflar os mercados para dar uma sensação artificial de riqueza, enquanto a economia real continua patinando para a maioria. É um mecanismo perverso que transfere riqueza de quem produz, trabalhadores, pequenos empresários, para quem já tem capital e vive de especulação financeira. É a socialização dos prejuízos e a privatização e multiplicação dos lucros dos mais ricos, tudo feito com um nome chique para ninguém desconfiar. No próximo tópico, a gente vai direto ao ponto. Essa história de imprimir dinheiro é, ou não é uma forma de roubo silencioso?
Vamos desmascarar como a criação de dinheiro nada corrói o valor do seu esforço. Fica esperto. Ponto 4. Imprimir dinheiro é roubo? Entenda o golpe silencioso. Chegamos num ponto crucial, meu parceiro. Depois de falar de juros e da máquina de criar dinheiro do nada, a pergunta que não quer calar é: essa história toda de imprimir dinheiro é ou não é uma forma de roubo? E a resposta curta e grossa é: pode crer que sim. É um dos golpes mais antigos e eficientes que existem, só que é silencioso, disfarçado, e a maioria nem percebe que está sendo roubada. Pensa assim: o governo, ou o Banco Central, que age em nome dele ou dos bancos amigos, gasta mais do que arrecada com imposto. Para cobrir o rombo, em vez de cortar gasto ou cobrar mais imposto dos ricos, o que seria impopular para eles, qual a saída? Mais fácil? Mandar o BC criar dinheiro novo, seja imprimindo nota mesmo, menos comum hoje, ou criando dígitos, na tela do computador, o que a gente viu. O que acontece quando tem mais dinheiro na praça, mas a quantidade de coisas para comprar continua a mesma, ou até diminui? É a lei básica da oferta e da procura, só que aplicada ao dinheiro. Se tem muito dinheiro correndo atrás de poucos produtos, o preço desses produtos sobe. Isso tem um nome que você conhece bem: inflação. A inflação não é só o preço do tomate subindo. A inflação é a perda do poder de compra do seu dinheiro. Aquela nota de R$ 100 que antes comprava um carrinho cheio no mercado, hoje mal paga a mistura da semana. O dinheiro em si vale menos. E por que isso é um roubo silencioso? É um imposto escondido. Quando o governo cria dinheiro novo para gastar, ele está na prática tirando o poder de compra de todo mundo que já tinha aquele dinheiro guardado, ou que recebe um salário fixo. É como se ele cobrasse um imposto invisível sobre o seu dinheiro. Você não vê o desconto no rolerite, mas sente no bolso na hora de pagar as contas. O governo gasta primeiro com o dinheiro novo valendo mais, e quando essa grana chega em você, ela já perdeu valor. Beneficia quem deve, principalmente o governo. Quem tem dívida grandeadora à inflação. Se o governo deve trilhões de reais e a inflação corrói o valor desse real, a dívida fica menor em termos reais. É um jeito fácil de calotear quem me emprestou dinheiro para ele, muitas vezes você mesmo, através dos títulos públicos. Penaliza quem poupa. Se você ralou para juntar uma grana na poupança ou num investimento que rende pouco, a inflação come seus ganhos e até o valor principal. Seu esforço de economizar vai pro ralo, enquanto quem gastou tudo ou se endividou se dá melhor, pelo menos no curto prazo. Corrói salários e aposentadorias. Quem vive de salário fixo ou aposentadoria é o que mais sofre. O reajuste nunca acompanha a inflação real, aquela que você sente no mercado, não a oficial maquiada. A cada mês, seu dinheiro compra menos coisa. Você trabalha a mesma coisa, ou mais, mas fica mais pobre. Distorce a economia. A inflação bagunça todos os preços. Fica difícil saber o que está caro ou barato de verdade. Planejar investimentos, fazer negócios, ela gera incerteza e prejudica o crescimento saudável da economia. A desculpa de sempre. Vão te dizer que um pouquinho de inflação é bom, que estimula a economia, que é melhor que deflação, quando os preços caem. Pode até ter um debate técnico aí, mas a real é que a inflação causada pela impressão desenfreada de dinheiro é uma ferramenta de transferência de riqueza. Tira dos pobres e da classe média e joga para os mais ricos e pro governo. É um roubo porque acontece sem o seu consentimento explícito. Ninguém votou para ter o poder de compra destruído. Mas eles fazem mesmo assim, na calada, com nomes técnicos e desculpas esfarrapadas. Exemplo na veia. Pensa na Venezuela ou na Argentina. Governos que imprimiram dinheiro sem parar para financiar seus gastos. Resultado? Hiperinflação, pobreza, gente fugindo do país. O dinheiro virou pó. É um exemplo extremo, mas mostra o poder destrutivo dessa mágica. Então, da próxima vez que ouvir falar em injeção de liquidez, estímulos monetários ou metas de inflação flexíveis, desconfie. Pode ser só mais um jeito bonito de falar que estão ligando a impressora para roubar o valor do seu suado dinheiro.
No final deste capítulo, vamos juntar as peças e te dar umas dicas de como tentar se proteger dessa roubalheira silenciosa. Mas antes, no próximo capítulo, vamos ver como outra peça fundamental desse quebra-cabeça entra em jogo para te manipular: a mídia financeira. Prepara o escudo. Se liga nas dicas do capítulo 2. Depois de sacar o poder sinistro dos bancos centrais, dos juros e da impressora de dinheiro, a gente não pode ficar só na revolta, tem que agir. A ideia é usar esse conhecimento para se proteger e, quem sabe, até tirar alguma vantagem dessa bagunça toda. Se liga nas dicas. 1. Decifre o banqueirês. O que o BC fala e o que ele esconde. A real. As comunicações do Banco Central. Atas do Copom, comunicados, entrevistas do presidente do BC, são cheias de termos técnicos e linguagem difícil de propósito. É para parecer complicado e afastar o povão. Mas nas entrelinhas, eles dão pistas importantes. Na prática, não precisa virar economista, mas tente entender o básico. Quando o BC fala em risco fiscal, tá dizendo que o governo tá gastando demais e isso pode dar merda, inflação, juros altos. Quando fala em ancoragem das expectativas, quer dizer que tá tentando convencer o mercado de que a inflação vai ficar controlada, mesmo que não vá. Procure quem traduza esse banqueirês de forma clara, canais independentes, analistas sem rabo preso. Exemplo: o Copom solta a ata dizendo que a decisão de manter os juros foi dividida. Isso mostra que tem gente lá dentro preocupada com a inflação ou com a economia parada. É um sinal de incerteza. O mercado pode ficar nervoso. 2. Inflação é roubo. Proteja o valor do seu trampo. A real. Como vimos, imprimir dinheiro desvaloriza sua grana. Deixar dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, que quase nunca ganha da inflação, é pedir para ser roubado silenciosamente. Na prática, busque proteger o valor do seu dinheiro. Isso não é dica de investimento, mas pense em alternativas. Ativos reais. Historicamente, coisas como imóveis, bem localizados, terras ou até mesmo ouro físico tendem a manter valor no longo prazo contra a inflação. Investimentos atrelados à inflação. Títulos públicos como o Tesouro IPCA+, pagam a inflação do período mais uma taxa de juros. É uma forma de, pelo menos, não perder para a inflação, mas lembre-se que a inflação oficial é maquiada. Moedas fortes ou criptos? Com cautela. Alguns buscam dólar, euro ou até criptomoedas como Bitcoin como reserva de valor. Mas cuidado! São mercados voláteis e com seus próprios riscos de manipulação. Vamos falar mais no capítulo 6. Conhecimento e habilidades. Investir em você mesmo, aprender coisas novas, melhorar suas habilidades. Isso aumenta seu potencial de ganhar mais e se adaptar, algo que a inflação não tira. Exemplo: em vez de deixar a grana parada perdendo valor, talvez valha a pena usar uma parte para fazer um curso que vai te dar uma promoção ou comprar aquela ferramenta que vai aumentar sua produtividade como autônomo. 3. Juros baixos? Cuidado com a armadilha da dívida fácil. A real. Quando os juros caem muito, a tentação de pegar empréstimo para tudo é grande. O banco te liga oferecendo crédito, o financiamento parece caber no bolso. Mas lembre-se, juros baixos hoje podem virar juros altos amanhã, e a conta chega. Na prática, use o crédito com muita consciência. Financiamento só para coisas essenciais e que caibam de verdade no seu orçamento, mesmo que os juros subam um pouco. Evite dívida de cartão de crédito e cheque especial, como o diabo foge da cruz. Os juros são absurdos. Exemplo: na época da Selic a 2%, muita gente financiou o carro em 60 vezes. Quando os juros subiram para quase 14%, o orçamento apertou e muitos não conseguiram pagar. Não caia nessa cilada. Sugestão de aplicação, para sentir na pele. Pegue uma conta antiga de supermercado, de 1 ou 2 anos atrás, e compare os preços dos mesmos produtos com os de hoje. Veja quanto seu dinheiro perdeu valor na prática. Acesse o site do Banco Central e procure a calculadora do cidadão.
Simule quantos 100 reais de hoje valiam há 15 ou 10 anos atrás, corrigido pela inflação oficial. Depois pense se a inflação que você sentiu foi só essa mesmo. Acompanhe as notícias sobre a próxima reunião do Copom que define a Selic. Veja as apostas do mercado antes e a decisão final. Tente entender por que decidiram aumentar, diminuir ou manter os juros, lendo análises de fontes diferentes. Entender os truques dos mágicos da grana é o começo para não ser só um peão nesse jogo. O poder deles é grande, mas o conhecimento te dá defesa. Capítulo 3. A mídia que te engana. Notícias falsas e narrativas de novela ex.1.